Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai responder, né? A gente respondeu já o bloco 1 da prova de Engenharia Elétrica de 2020 da Petrobras. Agora a gente vai começar a resolução então do bloco 2. Se você não viu ainda a resolução do bloco 1, volte o vídeo aí que você deve estar aqui na playlist dos vídeos. Antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente esse vídeo, compartilhe, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como esse para o pessoal. Então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de subestações, né? Lembrando que essa parte 2 eu achei ela um pouco mais difícil do que a parte 1, né? Então essa parte 2 aqui, ela talvez aí demanda um pouco mais de questões teóricas, tá? Na verdade ela tem um pouco mais de questões teóricas, que às vezes demandaria aí um pouco mais de estudo. O bloco 1 foi um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. Começando aqui o bloco 2, ele começa na questão número 7 e 9. Então vamos responder 7, 9, 80 e 81. Tendo como referência o arranjo de subestação proposto no esquemático precedente, julgue os seguintes itens. Uma das vantagens da configuração da subestação em questão é que a falha em um barramento, né? Então lembrando, quem são os barramentos? São essas linhas aqui, tá? Essas setinhas aqui são eventos. Então, barramento é isso aqui. Não retira circuitos de serviço. Essa questão aqui, ela está correta pelo seguinte, tá? Este barramento aqui, né, essa configuração, ela é chamada de disjuntor e meio, tá? Então, uma das suas vantagens aí é que qualquer falha no barramento, ele tem uma altíssima confiabilidade. Então, qualquer problema que aconteça de fato nesse sistema, tá? Ele de fato não retira, né, a carga, né? Você pode ter uma falha aí de barramento e tudo mais que ele vai continuar fornecendo, né, pela outra barra, tá? Então, de fato, falha em um barramento não retiram dos circuitos. Questão de número 80. Essa questão de número 80 foi um pega, tá? Muito uma casca de banana aí da banca, tá? Ela tá incorreta, tá? O que acontece? Primeiro, o que a gente tem que analisar, né? O arranjo em tela possui 6 chaves seccionadoras, tá? Então, assim, se a gente for contar até inclusive os números de relés aqui, a gente vai encontrar 6, tá? Porém, esses relés aqui, esses pontos aqui, na verdade, eles são relés e chaves seccionadoras, né? Então, aqui existe um relé, né? Todo esse conjunto aqui é um relé e não uma chave seccionadora. Mas o que é o ponto, né? Se a gente for analisar aqui, ó, a gente pode entender que tem sim 6 chaves seccionadoras, mas na verdade são relés, tá? Então, isso é que está errado. E a questão número 81, ela está errado porque ela é quase uma consequência da número 79, tá? Por quê? Essa questão número 81, ele fala, né? Esse esquemático aqui apresentado, esse arranjo, ele é do tipo duplo radial? Não, ele não é do tipo duplo radial. Inclusive, ele é do tipo disjuntor e meio, que foi, né, o que a gente usou nessa teoria para responder a 79. Então, o gabarito aí é correto, errado, errado. Bom, pessoal, então dando continuidade, a gente vai falar sobre essa questão que é um pouco polêmica, tá? Por quê? Eu até coloquei essa figura aqui, tá? Essa figura não estava na prova. Eu coloquei ela aqui que ela vai servir de apoio para a nossa resolução, tá? Então vamos lá. No esquema de ligação apresentado, a tensão nominal é de 120 volts. Né? De fato, nessa ligação aqui é o que a gente chama duplo delta. É como se este motor aqui ele tem 6 bobinas, né? Ele tem 6 bobinas lá interligando, né, ele. Então, essas bobinas a gente interliga de forma que ela forma como se fosse uma espécie de delta paralelo, tá? Algo mais ou menos assim, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, ela vai ficar aqui assim, né? Essa ligação, aqui teria outra bobina, aqui. Então, esse motor aqui, ó, ele tá ligado desta forma, tá? Ou seja, o que acontece? Não foi informado nessa questão qual que é a tensão das bobinas, né? Porque aqui, essa configuração é a de menor tensão possível, tá bom? Então, o que acontece? Isso aqui, ó, a gente pode ter, né? Aqui, a tensão máxima suportada aqui nessa bobina é 220 volts. Então, por isso que ela está ligada desse jeito. Repare que a depender do jeito que a gente liga, né? A gente pode dobrar, né? Se for no triângulo aqui, série,
ou no estrela, né, a gente pode ter diversos ranges de tensão. Então, o que acontece? A banca vai trazer esse ponto como correto, tá? Ele vai trazer aqui como correto. Porém, o que acontece? 220 volts, a gente pode ver que é uma tensão de linha aqui, tá? É uma tensão, no caso aqui de fase, mas é uma tensão de linha. O que acontece? Existem regiões no país que a gente tem tensão fase neutro de 127 volts e que a tensão de linha, né, a qual estaria conectada a esse motor, é 220. Porém, inclusive aqui no centro-oeste, se eu não me engano, alguns lugares do norte e nordeste, trazem uma tensão de linha de 380 volts. Então, a tensão já aqui sobre a bobina seria 380 volts. Então, a gente teria uma tensão maior, tá? Então, o que acontece? Tinha o pessoal falando que isso poderia trazer prejuízo à questão. Mas o que acontece? Toda a teoria dos livros, né, que a gente vê, ele traz esse arranjo já com esses esquemas de tensão aqui, tá? Então, esse gabarito aqui, a gente pode entender esse gabarito aqui, 82, como sendo correto, tá ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Aí ele me fala, né, que aqui a questão 83, ele me fala que esta conexão aqui, né, dessa forma, que a gente está vendo que é esta aqui, ela é desse jeito, né, e a gente viu que não, que na verdade ele é o delta, né, que eu tinha até acabei apagando aqui, na verdade ele é o delta paralelo, né, essa ligação que ele trouxe aqui é o delta série, então esta questão 83 está errada, por quê? Esta configuração deste motor conectado desse jeito é esta configuração aqui, tá? E este esquemático aqui é esse aqui que ele trouxe, tá bom? Bom, vamos para a questão 84, então. Essa questão 84 era bastante teórica, que a gente tinha que saber o código de sinalização. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, se um sinalizador luminoso no painel de comando no motor apresentar a cor vermelha ligada, então vamos sublinhar aqui, ó, cor vermelha ligada, então o valor de uma grandeza como corrente ou temperatura deve estar se aproximando do seu limite. Isso aqui, né, a gente relaciona a cor vermelha com algo ruim, né, que já vai acontecer, né? Então, esta questão, infelizmente, ela está errada, tá? Se você marcou correto, você errou. Por quê? Para mim, essa 85 aqui é a questão que mais vai causar problemas no gabarito oficial. Ela vai vir correta, tá? Ela vai vir correta. Mas eu discordo deste gabarito. Pelo motivo muito simples, tá? O que vai acontecer? Para a redução do custo de implantação, tá? Custo de implantação e consumo da energia de um motor trifásico deve-se optar pela partida indireta através da corrente. Eu concordo, tá? Que o custo de implantação para a partida direta ela é alto porque você precisa de um cabo, né, mais robusto, uma proteção e tudo mais. Porém, o custo de implantação de um sistema indireto, ele é muito mais caro, assim, não diria mais, mas ele é mais caro do que de uma partida direta. Por quê? Para você fazer partida direta do motor, você gasta ou com contatoras, né, para fazer ali a partida estrela-triângulo, por exemplo, ou você tem que comprar uma chave compensadora, ou você tem que comprar um soft start. Todos esses componentes, a meu ver, são mais caros do que simplesmente eu comprar um cabo mais caro. Mas a banca está entendendo que o custo de implantação e o consumo de energia são maiores, tá? Então, eu discordo desse gabarito, mas provavelmente ele vai vir como correto no gabarito oficial, tá? E o correto, né, a meu ver, é que é errado. Por quê? O custo de implantação, né, de uma partida indireta, lembrando, o que é uma partida indireta de motor? Né? É todo aquele tipo de partida que visa reduzir a corrente de partida. O custo de implantação de uma partida indireta, ele é mais alto do que de uma partida direta. Inclusive, a gente só usa a partida direta justamente por causa do custo de implantação. Então, provavelmente o gabarito extraoficial, o gabarito oficial, né, preliminar, deve vir correto, mas eu discordo desse gabarito aí, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai responder agora a questão 86, 87, 88 e 89, que é uma questão aí de instalações elétricas, tá? Então, vamos lá.
Questão aqui a partir do diagrama precedente, que apresenta a instalação elétrica de uma sala de reuniões cuja tensão local é 220 volts, julgue os itens seguintes tendo por base as normas aplicáveis, né? Então, provavelmente aqui ele está falando da NBR 5410 e talvez da NBR 5419, mas especificamente a NBR 5410. Tá? Aí ele me fala o seguinte: o interruptor identificado por A é esse interruptor aqui. A figura aqui no vídeo não está muito boa, mas na prova, apesar de ela também não estar boa, né, na prova impressa, dava para ler relativamente bem aqui esses itens, tá? Então eu vou falando para vocês aqui. Possui esquema de ligação paralelo para coordenar as três luminárias. Essa questão acabou causando aí um monte de dúvidas. Por quê? Aqui está esse interruptor A que ele fala. E de fato, este interruptor aqui liga as lâmpadas 1, 2 e 3, tá? Então sai aqui um cabo que a gente liga ao mesmo tempo as três lâmpadas e desligamos ao mesmo tempo as três lâmpadas, tudo do mesmo interruptor. O único interruptor aqui é este aqui, tá? Então o que que acontece? Algumas pessoas ficaram em dúvida que é o seguinte: se eu estou ligando as três lâmpadas ao mesmo tempo, eu posso entender que isso é uma ligação paralela. Na verdade, eu discordo disso e por isso que essa questão 86 aqui, ela é incorreta na minha opinião. Por quê? Essa questão 86, na verdade, queria dizer aqui que esta ligação, este esquema de ligação aqui, muito comum em escadas, em quartos de hotel, até porque um dos apelidos dela é ligação de hotel, né? Mas na verdade o que a gente chama é a conexão three-way, né? Ou seja, por que freeway? Porque a gente tem aqui dois interruptores para comandar apenas uma lâmpada. Então, um dos interruptores aqui, ó, ele tem que ter uma ligação paralela, né, que ele tem dois retornos e um fase chegando nele, para você poder ligar ou desligar a lâmpada de qualquer um dos dois pontos. Então, eu entendo que essa assertiva se referia a esse tipo de conexão, por isso que eu acredito que o gabarito é incorreto, tá? 87. Caso o equipamento do circuito 7, aqui não dá para ler, mas o circuito 7 é esse aqui, tá? É esse circuito aqui, ó, ele é o circuito 7, tá? Caso o equipamento do circuito 7 seja um aparelho de ar-condicionado, ou seja, tem um motor lá, né? Tem um motor relativamente grande, provavelmente aí de 1 CV mais ou menos, recomenda-se a utilização de um disjuntor de curva C pelas características de partida do equipamento. Essa questão aqui, eu entendo que ela está correta. Por quê? A gente tem basicamente dois tipos de disjuntores. O tipo B, né, curva do tipo B e curva do tipo C, tá? O disjuntor de curva do tipo B são para cargas mais resistivas, né? Forno, aquecedor, chuveiro, que não tem ali a característica da indutância, né? Para ter um pico de corrente. Já os disjuntores do tipo curva C, eles têm esse pico, né, de corrente. Então, para motores, o ideal é que a gente use, então, disjuntores aqui de curva C, tá? Bom, vamos lá. Essa questão 88 também é um pouco polêmica. Um amperímetro conectado em paralelo, tá? Em paralelo, então aqui, ó, é um amperímetro conectado em paralelo aos condutores do duto, sinalizado como instrumento no diagrama. Então é essa caixinha aqui, não dá para ler, mas de fato era o que estava escrito que era instrumento. No diagrama deve indicar o valor de 15 amperes quando no funcionamento normal, tá? Então esta questão 88, ela também está incorreta. Por quê? Se a gente pegar ali, o que está acontecendo? Ó? Neste circuito aqui, a gente tem uma fase, um terra e um neutro, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui, né, vamos dizer aqui uma fase, aqui a gente tem um neutro e aqui a gente tem a carga. E aí ele está falando para mim que ele vai conectar um amperímetro paralelamente aqui, né? Então, ele vai estar falando para mim que eu entendendo que paralelamente, tá, aos condutores, tá? Isso que torna essa questão difícil. Eu entendi que é isso aqui que ele quer dizer com ligação paralela, tá? Aqui. Porém, isso aqui é um paralelo com a carga, tá? Paralelo com a carga. Porque a gente sabe que a forma correta de se conectar um amperímetro, é em série aqui, ó, em série com a carga, tá? Repare que eu estou usando os termos carga, só que aqui ele falou condutores, né?
conectado em paralelo aos condutores do duto. Então, assim, fica um pouco difícil de entender exatamente o que ele quer. Porque isso aqui, ó, a depender da forma que a gente lê, a gente entende que esse amperímetro está em paralelo com esse condutor aqui mesmo, tá? Porém, eu fiz uma interpretação minha de que eu acho que este amperímetro, ele quer dizer que está conectado em paralelo à carga, tá? Por isso que isso aqui está incorreto. Porque ele não ia ler aqui, tá? Ele não ia ler os 15 amperes. Por quê? Se eu conectar aqui, né, um amperímetro aqui, o que está acontecendo? A gente está curto-circuitando o sistema, tá? Mas é uma questão polêmica aí para a gente discutir depois do gabarito oficial aí da banca, tá? Por fim, a gente tem a questão 89. Caso sejam utilizados eletrodutos de aço galvanizado, ainda que os circuitos estejam com condutor de proteção, é necessário aterrar os dutos para equipotencialização. Essa questão aqui está correta, tá? Por quê? Se a gente pegar a norma NBR 5410, no seu item 6.4.2.1.1, ela versa, tá? Então, esse aqui é um item lá da NBR 5410. Ela versa o seguinte, ela fala assim: em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal reunindo os seguintes elementos, ou seja, toda edificação ela tem lá dutos de água, de gás, de estrutura, enfim. Então ela fala, aí ele vai listando nesse item, tá? Então ele fala armaduras de concreto e outras estruturas metálicas. E aí na item B, as tubulações metálicas de água, de gás, combustível, de esgoto, sistema de ar-condicionado, gases industriais, ar comprimido, de vapor, etc. Então, assim, ele nem é exaustivo. Tudo que for eletroduto metálico tem que ser equipotencializado. Então, eu entendo que essa questão 89 aí está correta. Então a gente está falando aqui de um transformador muito grande que, à medida que ele vai se aquecendo ali com sobrecarga, ele vai gerando pequenas quantidades de gás, que isso sobre para o reservatório. Então o que acontece? Essa variação é lenta. Então esse relé de pressão ele não consegue identificar essa variação de gás. Então é um relé detector de gás. E aí que entra esse relé Buchholz,
né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, que ele combina as duas funções. Tá? Então o que acontece? Ele é tanto sensível à mudança de pressão no óleo, ou seja, ele verifica ali essas mudanças no óleo, quanto a variação brusca. Tá? Então o relé Buchholz, ele é capaz de fazer isso. É diferente do relé somente de pressão, né? Que é o que talvez a questão inversa. Inclusive, as duas primeiras linhas da página 99 é o seguinte: o relé de pressão é destinado a responder rapidamente ao aumento anormal de pressão do óleo do transformador devido ao arco resultante de uma falta elétrica. Tal relé é insensível às lentas mudanças causadas, por exemplo, pela variação de carga. Constitui assim valiosa suplementação aos relés diferenciais ou de sobrecorrentes. O relé Buchholz é uma combinação do relé de pressão com o relé detector de gás. Por isso que eu entendo aí que essa questão a 91 também está incorreta. E aí a gente chega, né, na última questão, que é a dos para-raios, tá? A dos para-raios também nessa apostila está na página 59 dessa apostila, que é... Deixa eu só localizar aqui que eu vou ler exatamente para vocês. Porque a gente tem os para-raios convencionais e os para-raios, né, um pouco mais modernos, que são esses de óxido de zinco, tá? Então vamos lá. Os para-raios de óxido de zinco precisa, em sua construção, de um conjunto de gaps em série para fracionar o arco em pedaços, facilitando a descarga e a extinção. Essa questão também é errada, tá? Ela também está incorreta. Por quê? Quando a gente começa a falar dos para-raios, tá? Na página 59 ele fala o seguinte: os para-raios com gap, né, ou de resistor linear, que são os para-raios aí mais convencionais, eles são constituídos basicamente de um gap em série com um resistor não linear. O gap é o elemento que separa eletricamente a rede dos resistores não lineares. Tá? Constitui então aí um conjunto de subgaps cuja finalidade é a de fracionar o arco em um número de pedaços a fim de poder estender melhor o controle sobre ele. Então isso é o para-raio convencional, não é o de zinco. Aí a gente vai lá na parte que ele fala do para-raio de óxido de zinco. Os para-raios, né, ele explica o que é esse dióxido de zinco. Ele é constituído basicamente do elemento não linear colocado no interior de um corpo de porcelana. Ponto. Não falou nada de gap. Para os para-raios de óxido de zinco, apresentam vantagens sobre os para-raios convencionais, que são os quais eu falei agora, entre as quais podemos citar inexistência de gaps. Né? Inexistência de gaps, ou seja, não existe gaps nos para-raios de óxido de zinco. Por isso que essa questão 92 aí também está incorreta, e basicamente está tudo aqui nessa apostilinha que eu coloquei aqui a fotinha dela aqui do professor Paulo Vieira, que é uma apostila de 1999, acredito eu que ela responde todas essas três questões aqui, tá ok? Bom, chegamos aí a uma das questões de eletrônica analógica, né, da prova. Essa questão, basicamente, ela não é muito difícil, mas ela tem um pequeno pega, tá? Então, vamos entender aqui. Ele deu esse circuito, né? V de saída, V de entrada. Isso aqui confundiu. Com referência ao circuito precedente, julgue os itens a seguir. Se os dispositivos A, B e C, que são A, B e C, forem, respectivamente, uma chave aberta, ou seja, esse circuito A aqui é uma chave aberta, a gente pode simplesmente tirá-lo aqui, ó. A gente pode aqui tirá-lo. Ele não existe aqui nesse circuito, tá? Ele não existe aqui. For uma chave aberta, uma resistência de 1 ohm. Então, o B aqui é uma resistência de 1 ohm e uma resistência de 10 ohms. Ou seja, C aqui é uma resistência de 10 ohms. Então, o ganho em malha fechada do circuito será igual a menos 10. Essa questão aqui está correta, tá? Por que ela está correta? Vamos fazer o cálculo. O que é ganho em malha fechada, tá? Todo amplificador operacional que tem essa realimentação negativa, que é esse caso aqui, isso é um ganho em malha fechada, tá? Que é o que ele fala aqui. O que é o ganho em malha aberta? A gente sabe que aqui, ó, existe uma diferença de potencial aqui entre os terminais. E existe um ganho aqui em malha aberta, né? Que a gente chama de A. Então, o A vezes a tensão ali do
do terminal positivo menos a tensão do terminal negativo vai ser a tensão de saída, tá? Geralmente, o que acontece? A gente, idealmente falando, essa diferença de potencial aqui é nula, é zero. E esse ganho aqui, idealmente falando, ele é infinito. Então, a gente tem uma indeterminação de forma que a gente tem uma saída finita. Porém, para casos práticos, esse valor aqui continua sendo muito grande, né? Que em termos aí de 10 a quinta volts, 10 a quinta volts por volts. E esse valor aqui, de fato, realmente é muito pequeno, praticamente desprezível. Isso aqui é que é o ganho em malha aberta, mas a gente quer o ganho em malha fechada. E como é que a gente calcula isso, né? Se eu redesenhar esse circuito aqui, a gente tem aqui esse resistor que é de 1 ohms. Aqui a gente tem a tensão negativa, positiva. Aqui está aterrado. E aqui a gente tem, então, um resistor de 10 ohms, tá? E aqui a tensão de saída. Tá? Então, o que acontece aqui? Vai passar uma corrente, isso aqui é uma configuração inversora, então, a tensão de saída menos 0 sobre 10, por que 0 menos 0? A gente tem aqui, né, por causa da realimentação negativa, o curto-circuito virtual. Então, essa tensão aplicada aqui ao terminal positivo, ela também está aplicada ali ao terminal negativo, por isso que é o 0 volts. Isso aqui, então, vai ser, aqui é V2, né, V2, isso aqui vai ser 0 menos V2 sobre 1. Rearranjando isso aqui, eu vou ter que a tensão de saída sobre a tensão de entrada, que é V2, ela vai ser menos, né? Então aqui, ó, ele tem esse sinal de menos, ele vai ser 10 sobre 1, ou seja, isso aqui vai ser menos 10. Ou seja, a razão entre a tensão de saída sobre a tensão de entrada vai ser menos 10, por isso que essa questão aí está correta, tá? Bom, e de forma bem direta aqui, a gente pode passar para a questão 94. O circuito em tela possui uma configuração não inversora. O que é uma configuração não inversora? Na verdade, isso aqui é melhor entendido quando a gente está falando aí, né, de sinais senoidais. Ou seja, a gente inverte, a inversão aqui seria inverter as fases. Ou seja, quando eu coloco um sinal positivo aqui, vai sair um sinal negativo aqui. Quando eu colocar um sinal negativo aqui, vai sair um sinal positivo aqui. Então, este circuito aqui, por que isso acontece? Porque ele está conectado aqui à entrada inversora, que é esse sinal negativo. Então, este circuito aqui, ele é um circuito inversor, ele está na configuração inversora. Se ele estivesse ligado aqui, né, ao polo positivo, aqui na entrada positiva, a entrada não inversora, aí sim ele seria não inversor. Então, esse circuito aqui em tela possui uma configuração não inversora, então ele está incorreto, porque sim, ele possui, então aqui, ele possui sim uma configuração inversora, tá? Então vamos aqui. Questão 95. Se os dispositivos A, B e C forem, respectivamente, uma resistência, ou seja, o A agora é uma resistência, o B é uma chave aberta, então a gente pode retirar ele, e o C é um capacitor. Tem-se um circuito integrador. Tá? Então o que acontece? Esse elemento aqui, ó, ele aqui já está fora, então é uma chave aberta, né? Então a gente não precisa dele mais. Bom, então o que sobrou aqui para a gente, né? O que sobrou? A gente tem aqui V1, então a gente tem aqui um resistor, temos aqui o nosso amplificador operacional, e o C é um capacitor, tá? E aí o capacitor, o que eu vou fazer? Eu já vou pôr na sua configuração de reatância, tá? 1 sobre SC. E aqui é a tensão de saída, tá? E aqui aterrado. Bom, o que acontece? Eu vou aplicar essa mesma coisa aqui, tá? Então, o que acontece? A gente já sabe que a tensão de saída sobre a tensão de entrada, ela vai ser, tá? Eu não vou fazer novamente, mas assim, a tensão de saída, tá, sobre a tensão de entrada vai ser menos, né? Aí a gente tem aqui, ó, que esse valor aqui dessa impedância sobre esse, né? Então vai ser 1 sobre SC sobre R. Isso aqui vai ser 1 sobre S menos aqui RC, tá? Geralmente a gente escreve assim, 1 sobre saída
sobre aqui, isso aqui vai ser menos 1 sobre RC aqui no denominador sobre S. Ou seja, quando a gente, aqui, lembrando, tá, que esse S é a transformada de Laplace, tá? Desse circuito. Então, aqui já é a função de transferência. Ou seja, a gente está vendo que esse sistema tem um polo bem na origem. E todo sistema que tem esse polo na origem, ele tem a característica integradora, tá? Se ele tivesse um zero, né? Então, aqui um zero, né? Ou seja, esse S estivesse no numerador aqui, aí ele seria uma configuração derivativa, né? Diferencial, né? Vou fazer uma derivada, né, no caso. Neste caso aqui, sim, ele é um circuito integrador. Então, tá correto aqui essa questão 95, tá? E aí, a gente chega aqui, então, à última questão, deixa eu apagar aqui. A gente chega, então, à última questão aqui desse ponto, que é a questão 96, que diz o seguinte: no circuito apresentado, considerando-se o amplificador operacional como ideal, caso os dispositivos A, B e C sejam respectivamente, sejam resistências, a tensão V de entrada será uma fração da soma de V1 e V2. Quem que é a tensão V de entrada? Isso aqui é que confundiu. Por quê? A maioria dos candidatos entendeu que a tensão de entrada seria esse V1 e esse V2, mas não, ele deu aqui o que é essa tensão de entrada que ele está considerando, que é esse ponto. Lembrando o seguinte, ele definiu exatamente o que é um amplificador operacional ideal, os dispositivos, realimentação negativa, ou seja, existe o curto-circuito virtual aqui. Logo, essa tensão de entrada sempre será zero, porque ela tem o mesmo valor aqui, ó, do valor aqui da tensão aqui no polo positivo, tá? Então sempre vai ser zero. Então, na verdade, não é uma fração. Então, por quê? Porque ele é um circuito ideal, tá? Então, essa questão essa questão 96, ela está errada, tá? Então, essa aí seria a nossa questão. Vamos para o último bloco de questão, última parte de questão do bloco 2. Pessoal, chegamos aí então ao último bloco de questões, né? A última quantidade de questões aí do bloco 2, tá? Uma questão aí de eletrônica de potência, tá? Na verdade, eu nem diria que é bem eletrônica de potência, mas a gente usa um pouco desse conceito para resolver essa questão, tá? Então vamos lá. Quanto à eletrônica de potência, julgue os itens que se seguem. A utilização de um inversor a meia velocidade em uma bomba faz que o consumo de energia aumente 25% se comparado à ligação direta na bomba da rede elétrica. Então, assim, conceitualmente, tá, pessoal? Conceitualmente, essa 97 está errada, tá? Não tem nem o que discutir. Por quê? Com a bomba tá a meia velocidade, menos tensão tá ligado ali na bomba. Menos tensão, menos potência ela tá transmitindo, tá? Então, ela tá girando mais lentamente ali. Então, na verdade, o consumo de energia diminui, não aumenta. Então, essa questão 97, ela está incorreta porque não é nem pelo 25 aqui, não tem nem como a gente calcular isso aqui de forma tão direta assim, sem saber um pouco mais dos parâmetros. Mas é pelo simples fato de que o consumo, na verdade, não está aumentando, ele está diminuindo. Inclusive, se a gente for extrapolar essa questão um pouco, os ar-condicionados inverter, as geladeiras inverter, elas economizam energia justamente porque elas têm esse inversor controlando ali, ela diminui a velocidade, né, do motor elétrico para reduzir o consumo de energia, diminuir e não para aumentar. Então ela já está errada. 98. Uma das funções da unidade central de processamento, CPU do inversor, é a geração dos pulsos para controle dos transistores bipolares de porta isolada, né? O IGBT, tá? Então, esse aqui, para quem não sabia exatamente o nome, esse aqui é o IGBT. Sim, essa questão está correta também, ela tá, na verdade, está correta, porque essa é uma das funções, né? Ela tanto gera o pulso em si, quanto ela também faz o controle de quando esses pulsos têm que ser disparados, tá? Então essa 98 está correta, porque sim, é uma das funções aí da unidade central de processamento do inversor. E a 99 as válvulas de estrangulamento utilizadas em sistemas de controle de vazão podem ser substituídas por inversores de frequência que reduzirão a velocidade dos motores quando for necessário menor vazão, gerando economia.
Isso aqui, tá, pessoal? Talvez o mais difícil era você entender o que está acontecendo aqui, entender o que é essa válvula de estrangulamento, tá? Então, a válvula de estrangulamento, na verdade, ela é uma válvula, né? Que tem um duto e a gente tem aqui uma válvula, tá? Uma válvula e aqui tem esse duto. E a gente tem um fluido qualquer aqui, a gente tem um fluido aqui, né? Qualquer passando aqui, o qual a gente quer fazer o controle da vazão, né? Então a gente quer aqui aumentar, então aqui a gente quer aumentar, ou a gente quer diminuir a vazão desse fluxo aqui. Como? Aumentando ou diminuindo o orifício aqui dessa válvula, a gente abrindo ou fechando o orifício. E o que acontece? A montante aqui, a gente tem uma bomba, tá? Uma bomba que tá aqui, ó, sempre colocando a máxima vazão que ela consegue aqui nesse fluido. E aí o que acontece? A gente vem cá e coloca uma perda de carga muito grande aqui nessa válvula de estrangulamento para fazer o controle desse fluxo. Ou seja, a gente está colocando energia no fluido e aqui a gente retira energia do fluido. Ou seja, a gente está aumentando a perda do sistema. E aí o que acontece, né? E aí se você lembrar aquilo que você leu na questão 97, você mata essa questão 99. Porque sim, uma das funções, né, da gente fazer isso é reduzindo aqui a velocidade, tá, do motor aqui que aciona a bomba. Se a gente reduzir essa velocidade, obviamente a gente vai colocar impor uma menor vazão aqui ao fluido. Ou seja, eu já nem coloco a energia no fluido, né, para depois eu retirar, tá? Ela então economiza, obviamente, né, ela gera economia fazendo isso. Então, talvez o mais difícil aqui era você entender o que era essa válvula de estrangulamento. Por isso aí que essa questão 99, tá? Ela está correta, tá ok? Pessoal, essa foi a resolução do bloco 2. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, comente aqui, se inscreva no canal. Agora eu vou colocar aqui o resumo, tá, do gabarito extraoficial que eu fiz aí para você conferir com sua prova de todas as questões do bloco 2. Obrigado.